Muito boa tarde. Vamos dar início à audição dos subscritores da petição 75 da 15ª legislatura pela alteração na legislação que regula a prática do Airsoft nos termos do disposto no número 1 do artigo 21 da Lei do Exercício do Direito de Petição. Agradeço ao primeiro subscritor, Bernardo Alexandre da Silva Venâncio, a presença. Recordo que a nossa grelha de tempos dita que terá 10 minutos para a sua intervenção inicial. Os grupos parlamentares terão, seguidamente, 4 minutos para colocarem as questões ou a reflexão que entenderem e a senhora deputada relatora, a senhora deputada Anabela Real, terá até 6 minutos nessa qualidade, no fim do qual terá novamente 10 minutos para responder às questões que lhe possam ter sido colocadas e, para iniciarmos esta audição, dava-lhe desde já a palavra. Tem a palavra. Boa tarde, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Chamo-me Bernardo Venâncio, sou praticante de Airsoft desde 2005, 18 anos. Pratico em Portugal, onde resido, mas felizmente tenho conseguido também praticar noutros países da Europa que me dá uma visão um bocadinho mais alargada do que é que acontece além fronteiras. Além disso, fui também logista durante 7 anos nesta área, ou seja, fui profissional da área. Armeiro, neste caso, para nós conseguirmos vender os equipamentos que usamos nesta prática, temos de ser armeiros. Tive a minha própria empresa e trabalhei para outra empresa também. Isso dá-me algum conhecimento um bocado mais aprofundado, não só como praticante, mas também como profissional da área, e o que me levou a querer fazer esta petição, assim como, obviamente, muitos outros praticantes. Estamos a falar de centenas de praticantes que sentem isto, sentem que é preciso realmente fazer alguma coisa, e então juntámos de alguma forma, e eu apenas sou a cara desta petição, não sou a petição em si, obviamente. O Airsoft, para terem uma noção, podemos equiparar um bocadinho a praticar Airsoft é como praticar bicicleta. Ou seja, nós temos um equipamento que é bicicleta, existem vários desportos envolventes à volta da bicicleta, ou não, pode não ser um desporto, pode ser simplesmente um meio de transporte, BTT, bicicleta de ciclismo de estrada, etc. O Airsoft é a mesma coisa, nós temos um equipamento que, infelizmente, é muito parecido a uma arma real, e por isso é que estamos cá hoje, e a partir daí existem outros desportos envolventes e não só, e outras atividades. Sendo a mais regular em Portugal, é o que nós chamamos o Airsoft recreativo, muito parecido com o que é o paintball. E se calhar todos vocês já sabem o que é. É uma prática, um desporto de estratégia, onde temos vários objetivos em campo, podemos ser eliminados pelos nossos parceiros, uma coisa muito natural nos dias correntes, nada de alarmista, nem qualquer coisa que se pareça. Depois disto temos também o desporto de competição, que inclusive é regulamentado por federações internacionais, e que os portugueses também, em algumas modalidades, já se têm revelado extremamente proeficientes no estrangeiro. Infelizmente, não temos conseguido ir avançar mais, também um pouco pelas limitações das nossas leis. Depois também pode ser mais conciso nessas circunstâncias, se for necessário. Temos o colecionismo. Há muita gente que não quer ter armas em casa, mas gostava de fazer coleção. E quando eu estou a falar de muita gente, é muito mais pessoas do que nós temos colecionadores neste momento de armas reais. Muito mais gente poderia ter armas completamente... Quando eu estou a dizer armas, digo entre aspas, mas ao mesmo tempo tenho que dizer armas porque, segundo a nossa lei, são armas. São armas que são completamente inofensivas, que podem estar nas residências, que podem servir de um mini museu que as pessoas queiram ter. Em Portugal nós não temos isso, a nossa lei praticamente acaba com essa prática. E depois temos, por exemplo, os adereços para cinema, para teatro, para televisão, que no resto do mundo inteiro é amplamente utilizado o Airsoft por ser absurdamente mais seguro, sem qualquer tipo de comparação, e em Portugal é praticamente ilegal podermos utilizar estes equipamentos derivado à nossa lei atual. A nossa lei do Airsoft surgiu em 2006. Antes disso, toda a gente jogava de uma forma, ou praticava o Airsoft de uma forma muito de bom senso, ou seja, olhávamos lá para fora como é que se fazia lá fora e utilizávamos as mesmas práticas. Só maiores de 8 anos é que poderiam fazer, avisávamos sempre as autoridades locais antes de fazer um evento e nunca houve nenhum problema, pelo menos no meu conhecimento, e acreditem que eu pesquisei muito sobre isso, nunca encontrei nenhum problema nessa altura, antes de 2006, referente à utilização dos dispositivos de Airsoft, até porque existem caçadores nos terrenos
com armas reais e também não há propriamente alarmismos públicos por causa disso, e estamos a falar de praticar um desporto em condições reservadas dentro de propriedades privadas, não é? Não estamos a falar de andarmos na rua com imitações de armas, não estamos a falar de nada disso. Depois de 2006 a lei começou a alterar muito rapidamente. Neste momento, depois vocês pretenderem, eu posso ser um bocadinho mais conciso nessa parte também. Eu posso falar um pouco mais sobre a situação atual, e a situação atual é que temos de ter uma pintura in-level nos nossos equipamentos de cor fluorescente, na parte de trás, a coroinha da arma, e na parte da frente em 10 centímetros, no caso das armas longas. Nas armas curtas, vulgo pistolas, etc., o punho tem que ser pintado na totalidade de 5 centímetros da parte da frente. Ou seja, uma grande porção do equipamento está pintado, o que imediatamente destrói o valor venal dela. Se nós quisermos vender a outra pessoa, colecionador, etc., não tem valor. Se nós quisermos vender a um praticante no estrangeiro, não tem valor. Ao contrário, não há problemas. Praticantes podem, e isso é legal, podemos comprar de fora para dentro sem qualquer tipo de problema. Esta situação das pinturas é de longe o maior problema que nós sentimos, de longe, e daí também ser o primeiro que eu refiro, não só para os praticantes, mas também para os lojistas. Ou seja, nós temos um problema grave de competição ou de concorrência com o estrangeiro, porque nós não conseguimos competir. Embora tenhamos preços bons e marcas que se calhar outras no estrangeiro não é possível ter, e tivemos vários lojistas neste momento em feiras internacionais a conseguir travar bons conhecimentos com marcas e com produtos que podem vender para o resto da Europa, mas não podem porque temos uma lei que não permite, de facto, sermos competitivos. Mais ninguém na Europa usa pinturas neste tipo de equipamentos. Estamos a falar de países que têm muito mais tradição neste desporto do que nós. Estamos a falar de países na Europa. Eu vou-lhes dar um exemplo muito concreto. A Holanda foi o último país na Europa a legalizar, digamos assim, o Airsoft. Foi apenas em 2015. Teve sempre uma lacuna legal até que um dia se fez alguma coisa, e quando se legalizou, neste momento, podemos dizer, entre aspas, é um paraíso para os praticantes, porque é muito liberal e é muito consciente daquilo que são as realidades do desporto e quais é que são as realidades da sociedade onde eles estão inseridos. Não existe um alarmismo, mas também não existe um facilitismo onde não deve haver esse facilitismo. E essa é a nossa posição aqui. É algo parecido ou semelhante à Holanda, semelhante, se calhar, em certos pontos, à nossa vizinha Espanha. Também não tem qualquer tipo de problemas com pinturas. A maior parte dos jogadores aqui em Portugal até acabam por comprar em Espanha os seus equipamentos, porque não têm essas pinturas, depois podem-nas fazer aqui, obviamente, em casa. Não têm que comprar logo numa loja pintado, e eu, como lojista, posso-lhes dizer que o tempo para fazer as pinturas nestes equipamentos é extremamente reduzido, e muitas vezes não ficam bem feitas, ou não ficam ou o melhor possível que deveriam ficar, não é? Porque elas bem feitas nunca ficam, não é? É estragar o equipamento. Mas não ficam melhores, e os jogadores, ou os praticantes e os clientes acabam por não preferir comprar em Portugal às vezes, porque as lojas simplesmente não têm tempo nem capacidade para pintar aquele volume de equipamentos, mais uma vez inofensivos, de cor fluorescente, que só nós... E atenção, esta lei, eu estou a falar muito da Europa, mas mais ninguém no mundo usa esta lei. Mais ninguém. Esta lei não tem paralelo em mais lado nenhum do mundo. Só em Portugal. Aquilo que nós pedimos é algo muito, muito simples. O acabar com as pinturas é a parte principal. Não existe outro país a usar, nós também não deveríamos usar, especialmente na Europa. Facilitar de alguma forma a prática. Nós neste momento temos na lei a previsão, nós temos que avisar com 10 dias de antecedência o Departamento de Armas e Explosivos que vamos fazer um evento, ou fazer um treino com os amigos, etc. Estamos a falar de eventos e situações dentro de propriedade privada. Eu tenho um terreno meu, morado, eu tenho que avisar o Departamento de Armas e Explosivos que vou para lá fazer um treino com uns amigos meus com armas inofensivas, que a única coisa que fazem é disparam umas bolinhas de plástico e foram feitas para serem disparadas contra pessoas, são seguras ao ponto de a única proteção que nós temos que usar são os óculos de proteção, porque os nossos olhos são muito sensíveis. Nós andamos de bicicleta, levamos com um grão de areia nos olhos e já fica inflamado. Obviamente os olhos é uma parte sensível, mas fora isso não existe qualquer tipo de problema. Uma coisa também muito importante referir, e que infelizmente já foi referida em contrário por pessoas menos habilitadas para o fazer.
Estes equipamentos não podem ser alterados de forma nenhuma para disparar munição real. De forma nenhuma. E desafio qualquer pessoa a provar-me o contrário. Eu consigo provar que não acontece. Qualquer pessoa, aliás, no Japão, onde isto surgiu há 50 anos atrás, só o é possível porque não é possível transformar. É muito mais fácil fabricar uma arma real a partir do zero do que pegar neste tipo de equipamento e modificar para disparar uma coisa que ele não foi concebido para fazer e simplesmente se assemelha por fora a uma arma real. É a mesma coisa pegar numa besnaga de água e tentar transformá-la para uma arma real. E não estou a exagerar de forma nenhuma no que estou a dizer. Posto isto, tenho aqui alguns exemplos, não vou ter tempo, alguns exemplos que mais tarde, a seguir, posso clarificar em relação a situações concretas legais no resto da Europa. A nossa principal problemática aqui é as pinturas. A seguir, a facilidade com que podemos praticar. É o que eu falei dos 10 dias de antecedência, que não parecem adequados. Além disso, temos outras duas situações, que é eu não posso emprestar um equipamento a ninguém, mesmo que seja idóneo. Ou seja, se nós todos aqui praticarmos, estamos a fazer um evento, estamos a praticar numa competição, alguém danifica um equipamento, eu não posso emprestar um equipamento a mais que eu tenho a essa pessoa para poder praticar. É ilegal, não faz sentido. Quando eu posso, se fosse uma prática com armas reais, se fosse uma mesma competição com arma real, isso poderia acontecer. Dentro, obviamente, dos seus parâmetros muito bem estabelecidos. Mesma coisa, alguém quer praticar, alguém quer começar a ver, ok, será que isto é giro, será que não é? Tem que se associar a uma associação de Airsoft, é a única forma que tem para comprar uma arma de Airsoft, é estando associado a uma associação de Airsoft, e após isso, tem que comprar o seu próprio equipamento. Peço desculpa, não podem pedir emprestado para experimentar. Têm que gastar centenas de euros nesse equipamento para conseguir experimentar. Basicamente é isto, o resto está na petição. Obrigado por me ouvirem. Eu peço desculpa já este minuto de atraso. Tenho dito. Muito obrigado, sem qualquer problema. Passamos agora para os grupos parlamentares. Em nome do Partido Socialista, tenho a palavra a senhora deputada Anabela Real, que é também a relatora desta petição e, portanto, nessa condição tem até 6 minutos. Na pessoa do primeiro subscritor, o Sr. Bernardo Alexandre Venâncio, cumprimento todos os 7.525 peticionantes, agradecendo e saudando esta iniciativa legislativa, que, sendo um direito que assiste aos cidadãos, é sobretudo um dever e uma atitude de participação cívica que, para além de nos fazer refletir sobre o tema, contribui para o processo legislativo parlamentar. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, agradeço esta exposição e informação que instrui a petição e que nos permite compreender melhor a vossa motivação e a pretensão formulada junto desta Comissão. É reconhecida a importância económica, social e ambiental desta prática desportiva, ela é pública, com centenas de praticantes no nosso país, já há alguns anos, que pode ser praticado em ambientes fechados e ao ar livre, portanto, no meio da natureza, permitindo a interação com amigos e familiares, ao mesmo tempo poder proporcionar a aprendizagem da disciplina, estratégia, trabalho de equipa e espírito desportivo que contribuem para o bem-estar físico dos praticantes. A petição vem no sentido de pedir uma alteração à legislação que diz respeito à prática da modalidade desportiva, conhecida como Airsoft, e aos equipamentos usados na mesma modalidade. Conhecidos no regime jurídico de armas e munições como reproduções de armas de fogo para práticas recreativas, solicitam ainda a criação de um novo regime jurídico que contemple a aquisição, venda, aluguer e uso de reprodução de armas de fogo para práticas recreativas, sem as atuais restrições que entendem ser únicas em Portugal. Os peticionantes afirmam ainda que, apesar de ser pacífica a regulamentação da atividade, demonstram o seu desagrado na interpretação das regras e leis e aplicação pelas entidades fiscalizadoras. A crescer alertam que a obrigação de pinturas fluorescentes, o que cria limitações a vários níveis, como nos veio aqui precisamente demonstrar, e relativamente a este pedido formulado, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista certamente irá acompanhar este assunto dentro dos poderes que lhe são conferidos pelas regras do Estado de Direito e da separação de poderes, bem como das competências atribuídas. Sendo certo que a União Europeia promove uma harmonização do direito comunitário e da aplicação uniforme ao direito interno dos Estados-membros, no sentido de facilitar as suas relações jurídicas, garantindo desta forma os princípios gerais do direito, como a segurança jurídica, a estabilidade, a previsibilidade, a transparência, entre outros,
que fortalecem os valores europeus. Portugal, sendo um Estado-membro da União Europeia, é como tal, pertencendo à União Europeia, deve precisamente promover esta harmonização legal. Impõe-se em concreto, e no caso em apreço, fazer uma análise ao direito comunitário e ao direito interno no âmbito da aplicação da legislação, bem como o estudo da articulação da Diretiva da União Europeia 2021/555 do Parlamento Europeu e do Conselho de 24 de março de 2021 com a lei portuguesa. Pensamos que esta articulação será, portanto, o caminho a percorrer. Este será o caminho que nós, nesta Comissão, poderemos eventualmente percorrer para tentar dar solução às vossas pretensões. Por último, e nesta sede, pretende-se, sobretudo, dar voz aos peticionários, receber os vossos contributos, como bem o fizeram, e que mais uma vez agradecemos, e para que todos possamos refletir e ir de encontro às respostas para estas preocupações que nos foram aqui adiantadas, muito concretamente e muito especificamente, e relativamente a essa situação estaremos aqui disponíveis para trabalhar uma solução de consenso e legal e de alguma forma que respeite toda a legalidade, toda a envolvência nesta questão. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Pelo Partido Social Democrata tem a palavra a Sra. Deputada Emília Cerqueira. Sra. Deputada tem a palavra. Obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Cumprimento também o Sr. Bernardo Venâncio e, na sua pessoa, os 7.525 subscritores desta petição. Relativamente àquelas que são as preocupações que aqui nos traz, que têm a ver relativas com a questão da prática do Airsoft, coloca-nos questões em várias frentes e que têm a ver com aspectos diferentes, que vão, de um lado, desde a questão da inscrição obrigatória, mesmo para experimentar a prática da modalidade, porque não se pode praticar, ainda que seja para experimentar, permita-me esta expressão, sem a inscrição obrigatória no Sistema Nacional de Informação Desportiva, na Associação Promotora do Desporto, mas a verdade, e as equipas também têm que estar todas registadas, e assim no Sistema Nacional de Informação Desportiva, aliás, tendo desde já uma federação, e este é um dos lados que tem a ver com a prática desportiva e das condições de prática desportiva. E depois temos do outro lado a questão do equipamento, que parece-me ser a principal das preocupações que aqui nos traz. Como sabe, tratando-se de uma modalidade que tem cerca de 30 anos e que, portanto, muito jovem e muito recente, embora nos anos 2000 tenha passado a ter um grande incremento e tenhamos atualmente grande número de participantes, no mundo também, em Portugal, e porque é considerada fundamental para desenvolver o espírito de equipa, até para fazer brainstormings no âmbito de empresas, para estratégia e, portanto, geopolítica no sentido empresarial e de corporações. E, portanto, esta é uma modalidade que acaba por ser muito importante e cada vez mais apreciada para se fazer trabalho fora de campo no próprio setor empresarial. E realmente, neste tipo de situações, nós confrontamos-nos sempre com duas realidades. Em 2006 acabámos por perceber o quanto era importante o reconhecimento desta nova atividade, e em 2019, quando da revisão das leis das armas, num grupo de trabalho, houve uma série de constrangimentos para se chegar a acordo e para se chegar a uma solução, por forma a que houvesse uma regulamentação específica para o caso do Airsoft, porque não pode também estar fora do âmbito da lei, porque se por um lado são armas inofensivas, por outro lado são armas que, pela sua réplica tão autêntica, podem ser usadas indevidamente e serem muito perigosas, até na simulação de assaltos e de eventos violentos, porque nada as distingue, aparentemente, de uma arma verdadeira. E o seu perigo não é tanto da sua utilização para aquilo que ela foi pensada, mas que, de facto, são armas que potencialmente podem ser usadas para outros fins. E acabou por ser um bocadinho as condições que se teve, fazendo aqui a correlação entre estas duas realidades, por um lado aquilo que é o uso da arma, mas também os usos indevidos que os equipamentos por vezes têm. No entanto, aquelas questões que nos veio trazendo, e nomeadamente aquela que é o enquadramento internacional da prática e até as normas da União Europeia, da necessidade que sentem e das entropias que sentem com a nossa legislação, bem como da necessidade de harmonização,
faz com que o grupo parlamentar do PSD fique sensível aos seus argumentos e tenhamos abertura para analisar aquilo que nos diz e ver se realmente se justifica que se faça uma alteração, tendo em conta as vossas reivindicações. Isto não é, em absoluto, nenhuma promessa, mas é, sim, aquilo que nos faz refletir e o que nos põe a pensar, a refletir e a estudar para ver se estamos satisfeitos com o regime atual e se achamos que aquilo que melhor serve, estes dois balanços que têm que se fazer medindo as duas coisas, ou se, de facto, se justifica avançar de encontro um bocadinho às vossas pretensões e àquilo que se faz internacionalmente. Portanto, agradeço-lhe muito isso e agradeço-lhe também outra coisa, porque a iniciativa popular consubstanciada no direito de petição é muito importante. Nós legislamos sempre melhor quando é para as pessoas e, portanto, também pensar naquela que é a real preocupação das pessoas. Portanto, muito obrigada pelos esclarecimentos que nos trouxe. Muito obrigado, Sra. Deputada. Pela Iniciativa Liberal tem agora a palavra o Sr. Deputado Bernardo Blanco. Sr. Deputado, tem a palavra. Muito obrigado. Agradecer também aos peticionários aqui ao meu homónimo. Eu não faço parte desta comissão, mas tendo em conta o tema do qual gosto, decidi vir aqui à audição. Não sou praticante, mas tenho vários amigos que são, e quando era mais novo, em muitos terrenos de amigos, se calhar não cumprindo boa parte destas exigências legais que estão aqui, de avisar divisões e pertencer a associações, porque nem sequer já tínhamos conhecimento dessas exigências legais quando eu era mais novo. Praticámos muitas vezes, e acho que é mais um caso em que a Assembleia legisla muitas vezes sem ter um conhecimento profundo, se calhar, da realidade das atividades culturais e sociais, e depois acaba até por criar problemas que se calhar antes não existiam. Da nossa análise, o regime jurídico das armas e munições tem várias incoerências, aqui já dando de barato que estes dispositivos deveriam estar neste regime, que é outra discussão, se devem estar ou não, e também nos parece que há alguma burocracia, como os exemplos, alguns que foram dados, mas claramente o mais grave, a meu ver, é o das sinalizações, das pinturas, porque obviamente, quer dizer, um dispositivo, uma arma, o que agora queiramos chamar para ser mais fácil, não passa a ser menos letal ou mais letal por estar pintada. Obviamente também que um criminoso queira usar um objeto destes para fazer passar esse objeto por uma arma, também não o vai pintar, não é? Acho que temos toda consciência que uma pessoa que quer usar isto para os fins errados não vai pintar a arma só porque está na lei. E depois até há outra coisa que eu agora estou a falar de cabeça, não tenho a certeza se ainda é assim, mas os próprios dispositivos têm de ser transportados em malas, com cadeados, etc. Por isso, que também é outra exigência legal que se deve ponderar, mas por isso acabamos por ter um objeto pintado que basicamente está na casa da pessoa, está dentro de uma mala e depois está na atividade em si, onde na atividade ele não tem de estar com essa pintura visível, porque é permitido que não esteja para o fim desportivo em si. Por isso a pintura basicamente só o proprietário, vamos chamar aqui da arma, é que vê essa pintura. Na prática mais ninguém vê essa pintura, porque fora de casa a arma tem de estar dentro de uma mala fechada a cadeado. Depois, dentro do recinto esportivo, digamos assim, a pintura está tapada, pode estar tapada. Por isso a pintura serve para nada, na prática. Serve para a pessoa ter armas pintadas em casa e só a pessoa é que vê a pintura, mais ninguém vê a pintura. Por isso, na prática, a questão da pintura parece-me realmente sem sentido, até porque outros objetos, se é a questão do alarme social, o que não falta são objetos que podem ser usados para esse fim. Eu tinha um jogo de PlayStation, vou dar este exemplo, em que o jogo tinha uma arma. O jogo vem com uma arma que está ligada à PlayStation. Eu posso usar aquele objeto para o mesmo fim de alarme social, de assalto, etc. E nós não consideramos aquele, que na prática é um comando, não é? Nós não consideramos aquele comando de PlayStation, por ser muito parecido com uma arma, nós não o consideramos uma arma. Nem temos estas obrigações legais, espero eu, se calhar há aí alguma lei perdida, mas eu acho que não temos. E por isso, genericamente, nós estamos de acordo com muitas das, vamos dizer, exigências que estão na petição, tornar a legislação atual também mais europeia, sobretudo estes dois pontos que me parecem mais relevantes, de acabar com as pinturas e mudar a classificação, porque isto, na realidade, não é uma arma
e por isso não me parece que faça muito sentido estar aqui no regime jurídico das armas. Não sei se é uma clarificação do regime ou se é colocar num diploma à parte. Isso depois certamente deve ser trabalho da Comissão. Se isto for adiante também não me importa, dentro das minhas poucos conhecimentos sobre o tema, tentar dar o meu contributo, mas espero que se avance aqui no tema para tentar tornar a lei um bocadinho mais europeia. Não vou dizer liberal, mas europeia. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora, de homólogo para homólogo, tem a palavra o primeiro subscritor, novamente, Bernardo Venâncio, para responder às questões ou às reflexões que foram colocadas. Tem a palavra. Muito obrigado pelas questões. São, de facto, pertinentes, especialmente as do PSD, porque eram questões que eu queria abordar, mas eu não tinha os 10 minutos para abordar, e agora obrigado por me dar essa chance de as abordar, mas eu iria abordá-las na mesma. São, de facto, extremamente importantes para nós, porque, veja, nós temos um desporto que amamos. No meu caso, há 18 anos. Há pessoas há mais tempo do que isto. A última coisa que eu quero é que este desporto seja utilizado para fins ilícitos e que ele acabe. É a última coisa. Com isto, exatamente. Com isto em mente, e eu percebo perfeitamente a sua posição, desculpe as palavras, é um natural... Sim, claro. É uma posição na sua preocupação, claro. Eu percebo perfeitamente e é um natural de ter numa pessoa que não esteja por dentro da situação. É completamente natural e eu felicito-a por ter esse discernimento. Atenção, não estou aqui a dizer que não devia estar a pensar assim, nada disso. Estou a dizer que ainda bem que o pensa, porque nós também o pensamos, quando começámos a jogar, também pensamos nessas questões. Olhando mais à frente, temos aqui duas questões. A questão atual, a questão como as pinturas estão neste momento. Como ali o deputado da Iniciativa Liberal referiu muito bem, as únicas pessoas que veem as pinturas somos nós, em casa. Porque para transporte para casa, para o local de jogo, elas têm que estar tapadas dentro de uma caixa. Se não estiverem tapadas dentro de uma caixa, garanto-lhe que a pessoa vai ficar alarmada se alguém tentar assaltar com uma arma pintada. Ninguém vai por argumentar que aquilo se calhar não é real. Se alguém for de forma agressiva ter consigo com um objeto, esse objeto pode ser uma chave de casa. O alarme está lá. Outra coisa, neste momento ninguém utilizaria uma arma de airsoft para um assalto no seu perfeito juízo, por várias razões. Primeiro, porque são extremamente caras. É muito mais barato comprar uma faca que realmente faz alguma coisa a uma pessoa. Se eu, assaltante, quiser fazer mal a alguém, uma faca faz mal. Uma destas não. O poder destas armas está apenas e somente na sua dissuasão. Agora, existe outra ferramenta, neste momento 100% legal, basta ter 18 anos, eu posso adquiri-la legalmente em Portugal, que é exatamente igual a uma reprodução de airsoft, inclusive são fabricadas pelas mesmas empresas que produzem as armas de airsoft. São totalmente distintas por dentro, apenas se assemelham exatamente as duas armas reais, que são as armas de chumbo de 4,5. As armas de chumbo de 4,5 apenas precisam de ter 18 anos para a pessoa poder comprar. Não exige nenhuma associação, não exige nenhuma pintura e são potencialmente letais. Digo potencialmente porque, obviamente, não tem que se acertar num sítio muito sensível, não é? Mas aí estamos a dar a hipótese, neste momento, existe a hipótese de, por menos dinheiro, porque elas são mais baratas, caso as armas airsoft, por menos dinheiro, o assaltante pode, se quiser, comprar uma 4,5 de forma 100% legal e tem, além do fato dissuasor, tem o fator realmente disruptivo de conseguir parar uma potencial entre aspas, ameaça, não é uma ameaça, uma defesa da pessoa que ele ameaça. Isto acontece neste momento, teoricamente. Quando olhamos para os dados na prática, nós não vemos isto no nosso dia-a-dia, ou seja, nós conseguimos pegar um bocadinho nesta situação, que é as armas de pressão de ar, e conseguimos ver o que é que aconteceria se o airsoft não tivesse pinturas. Aconteceria o que acontece com as armas de pressão de ar, que é nada. Também conseguimos olhar para outros países, Espanha, por exemplo, que já agora, diga-se passagem, é um país que sofre terrorismo. Ou tem sofrido. França, um país que tem sofrido terrorismo. Inglaterra, problemas muito graves de terrorismo também, e não só, e são muito intransigentes em relação ao uso de armas. É muito difícil ter uma arma no Reino Unido. Exatamente. Agora, são países que liberalizaram, entre aspas, não é liberalizar, ela não é, de facto, não é livre. Existem regras a serem cumpridas. E as regras que nós pedimos são regras semelhantes, basicamente. Não estamos aqui a dizer que isto devia ser à vontadinha, nada disso. Porque nós queremos a nossa defesa. Nós exigimos isso.
Ou seja, mesmo que vocês digam, não, mas podem usar à vontade, nós não queremos isso. Nós queremos a nossa própria defesa também. Defesa do nosso equipamento, do nosso desporto, que só é possível tendo uma legislação. Em Espanha, temos um exemplo concreto do que é que significa isto de não estar na lei das armas. Deixe-me só aqui buscar a minha cábula, que é mais rápido, é mais fácil, e para também não dizer nenhum disparate. Em Espanha, só um momento, aqui está. Existe o Regulamento de Armas, que é o Real Decreto 137 de 1993, que não refere de todo o que é que são equipamentos de airsoft, mas é muito parecido ao nosso regime, ao nosso regimento, à nossa lei das armas, vulga lei das armas, ao nosso regime. Muito, muito semelhante em muitos dos pontos, inclusive é letra por letra, parágrafo por parágrafo, porque também veio muito de leis que foram diretivas internacionais. É normal o ser e ainda bem que o é. O que é que eles fizeram? Em vez de colocar o Airsoft dentro deste regulamento de armas, colocaram naquilo que eles chamam uma legislação consolidada, a Ordem INT 2860 de 2012, em que define o que são armas lúdico-desportivas, ou seja, as nossas armas de Airsoft. E então, nesse regulamento específico, à parte da lei das armas deles, mas obviamente referindo a lei das armas, não é? Porque eles não deixam de ser armas, elas continuam a ser consideradas aquilo que para nós é uma arma de classe G, ou seja, uma pressão de ar. Para eles o que equivale a uma arma de airsoft, equivale na prática a uma arma de pressão de ar, como na realidade, na prática, em praticamente todos os países da Europa. Existem alguns países que nem sequer isso conta como brinquedo. Por exemplo, a Alemanha tem casos em que não conta como um brinquedo, outros casos em que conta como uma arma de pressão de ar, mas pronto, para ter outros exemplos noutros países que são ainda mais liberais, digamos assim, do que a gente pede aqui, e que funcionam na perfeição, na realidade, diga-se passagem, até melhor do que nós. Agora, em relação aqui à parte da espanhola, eles realmente referem o que é que eles podem e não podem fazer com este tipo de equipamentos nesta legislação consolidada, que é basicamente aquilo que nós pedimos, basicamente um diploma externo à lei das armas que fosse mais fácil também de articular e de modificar, porque eu sei que é muito difícil mexer na lei das armas. Muito difícil. Qualquer coisinha que a gente mexa, podemos estar a ter consequências gravíssimas do outro lado. E isso tem acontecido sempre. Até em 2019 isso aconteceu. E eu percebo que para vocês é de uma dificuldade... Eu não gostava de estar na vossa pele, eu digo-vos já. É de uma dificuldade enorme. Além de todo o trabalho que vocês têm que ter, terem que perceber muitíssimo bem do que são armas de fogo reais e todo o seu conjunto envolvente. Passa por não só o tiro esportivo, o colecionismo, passa por todas as situações. E depois ainda vêm estes fulanos do Airsoft falar sobre... Eu percebo perfeitamente que para vocês é muito ingrato. A única coisa que eu peço é... olhem um bocadinho também para as leis lá fora e ouçam também esta parte, o nosso lado. Eu sei que, infelizmente, até agora eu percebo porquê. Não critico, mas chama a atenção. Eu percebo que tem havido entidades a serem ouvidas para falar sobre a lei das armas, mais concretamente sobre o Airsoft, que não praticam Airsoft. Por exemplo, a polícia, obviamente, a PSP, os órgãos nacionais da PSP, que são importantes. Mas existem alguns problemas quando se ouve um lado e não se ouve tanto o outro, ou pelo menos em que não haja um debate. Eu gostava muito de ter um debate sério e frontal com o pessoal da polícia, da PSP, da Polícia de Segurança Pública, que realmente quisesse falar sobre quais são as opções que para eles são as mais adequadas e gostava que eles as defendessem à minha frente. Porque muitas das vezes essas defesas, infelizmente, ao longo destes anos, demonstraram não serem nem corretas nem realistas. Temos toda uma Europa para prová-lo. Obviamente, nós temos de ter muito cuidado quando comparamos as nossas leis a leis de outros países. Eu percebo perfeitamente que as nossas leis... Uma lei num país não funciona imediatamente igual em Portugal, se nós aplicarmos cá. Eu sei disso. Mas estamos a falar de toda a Europa. Estamos a falar do mundo inteiro, na realidade. Mais ninguém usa uma pintura destas. O único país no mundo, ou há 2 ou 3 países no mundo que usam pinturas, são apenas a ponta das armas, 1 centímetro do tapa-chamas, aquilo que nós chamamos a boca do cano, 1 centímetro apenas para distinguir de armas reais, e mesmo assim há muita controvérsia se deve ou não haver, porque acontece...
infelizmente há países onde existem mais problemas com armas, como por exemplo os Estados Unidos, em que a polícia imediatamente tem uma eficácia maior, existe um pequeno delay do agente em agir quando vê uma arma com uma ponta pintada e depois ela é real. E esse delay, estamos a falar, infelizmente, a polícia resolve, quando resolve uma situação deste calibre, deste nível, em que é uma situação de vida ou morte, às vezes para o agente ou para um assaltante, ou para um delinquente, o que for, estamos a falar de uma situação que se mede em décimas de segundo. E quando temos um delay de 2, 3 segundos por causa de uma ponta amarela, quem faz mal, quem pretende fazer mal com uma tesoura, uma arma que seja uma reprodução, uma arma que seja real, o que for, deve ter o mesmo tipo de resposta por parte da polícia. Obviamente, não vamos começar a disparar contra pessoas que estão com uma faca na mão. Não é isso, não é? Então, estamos a pedir isso. Estamos a falar de, se um agente de autoridade vê a sua vida ameaçada, não consegue verificar se o que está na mão daquela pessoa que está a cometer um assalto ou que está a ameaçar alguém, não consegue perceber, eu não acho que deveria ser uma pintura, e não é, se perguntar a algum polícia, ninguém vai, obviamente, querer arriscar a sua vida porque viu uma pintura ou algo pintado de relance num momento de stress, não vai fazer sentido. Este é o nosso principal argumento, ou seja, neste momento já existe esse problema que fala, isto é, não existe o problema, existe a possibilidade desse problema e ele não existe. Se, obviamente, liberalizarmos esta parte do airsoft, se realmente retirarmos a parte das pinturas, será que vamos ter um problema? Eu arrisco o desporto que amo a dizer que não. E não é de ânimo leve. Foi também o meu ganha-pão durante muito tempo. Agora, em relação a outros países, só de uma forma muito rápida, também já estou a passar, na Suíça, por exemplo, uma vulga pressão de ar, em França, sem problema nenhum. França até é um país que criticam por ser bastante redutor, porque não permitem... Não é soft. Em relação ao airsoft, dizem que é um bocadinho... Dizem que é mau porque não permitem um determinado nível de energia. Nós temos vários níveis de energia para ser seguro para nós jogadores, não é? E lá só permitem até um nível, que são os 2 joules, e costumam dizer que os 2 joules é muito pouco. Nós cá usamos 1.3 joules, para terem uma comparação. É ainda menos do que o país que, entre aspas, gozam por terem pouca energia. Todos os outros países usam limites de energias legais entre os 5 e os 15 joules. Obviamente ninguém usa essa força. Isso é apenas para distinguir o que é uma arma real ou o que é que poderá ser uma arma com potencial de magoar alguém, não letal, mas de magoar alguém, e que mesmo assim muito inferior ao que é uma pressão de ar. A pressão de ar são 26 joules. Assim, eu concluo também rapidamente, só dar uma palavrinha também à senhora deputada do PS, pelas palavras e da Iniciativa Liberal. Debrucei mais aqui com o PSD, porque acho que é uma pergunta mesmo muito pertinente e que se calhar são dúvidas que vocês possam ter e que outras bancadas parlamentares possam ter, e espero ter esclarecido da melhor forma possível. Muito obrigado, tenho dito. Muito obrigado, nós é que agradecemos a elegância da sua exposição. Depois desta audição haverá o relatório desta petição, que será devidamente analisado em reunião de comissão, e tendo mais de 7.500 assinaturas, mais precisamente 7.525, também ao abrigo do artigo 24, esta petição terá que ser discutida em sessão plenária e depois será devidamente agendada, mas também irá tendo nota destas diferentes fases pelas quais o processo vai passar, para que a vossa também devidamente acompanhar. Agradeço às senhoras e ao senhor deputado e está concluída a nossa audição.